Fala, moçada, tudo beleza? Vamos seguir aqui então no nosso módulo de lógica de argumentação. Dentro desse bloco, eu vou trazer para vocês mais questões da FGV. Tratem com carinho e atenção as questões que eu vou resolver com vocês aqui dentro desse bloco. Façam aí as anotações. E se tiver dúvida, dificuldade, depois com calma voltem, assistam e reassistam, tá? Porque tem algumas sacadas aqui que eu acho que são importantes e é legal a gente ir acumulando e colocando no bolso aqui ideias das provas que vocês vão fazer futuramente. Então, bora lá. Primeira questãozinha que eu trouxe para vocês, então, é essa que está aqui, ó. FGV, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e aí o enunciado veio dizendo o seguinte: considere verdadeiras as seguintes afirmações. Se vou ao clube, então eu não almoço em casa. Todo domingo eu vou ao clube. E aí pode-se concluir que vem as alternativas, ok? O que eu queria que vocês percebessem? A gente tem como premissas condicionais e como conclusão também uma condicional. Não, Brunão, as premissas não são condicionais. Aquela segunda que está ali, ela não é uma condicional. Ela não é uma condicional se eu não quiser enxergar a condicional que está ali por trás, não é? Porque a segunda premissa acaba sendo uma sentença da forma todo A é B. Todo domingo eu vou ao clube. E no nosso módulo de diagramas lógicos aqui no curso completo, eu falo para vocês que proposições da forma todo A é B, elas podem ser reescritas de maneira equivalente através de condicionais. E lembra que eu estou falando com vocês? Equivalência, eu não tenho que ter pudor, eu não tenho que ter uma hora, mas será que eu posso usar a equivalência aqui? Eu que tenho que dar as cartas. Eu que tenho que perceber se é interessante, se é conveniente ou não. Aqui, por exemplo, eu acho que é totalmente conveniente eu transformar aquela segunda que está ali numa condicional do tipo, como está sendo dito aqui que todo domingo vou ao clube, eu posso trocar essa sentença por uma escrita equivalente do tipo, se é domingo, então eu vou ao clube, ok? Se é domingo, então eu vou ao clube. E aí eu te pergunto, do jeito que está aqui, dá para eu aplicar o silogismo hipotético? Sim, do jeito que está aqui, dá para eu aplicar o silogismo hipotético. Por quê? Porque eu tenho o final de uma condicional coincidindo com o início da outra. Só que qual o final que está coincidindo com qual início? É o final da segunda que está coincidindo com o início da primeira. Já dá para eu aplicar o silogismo hipotético da forma que está aqui. Mas se aí do outro lado você quiser meio que repassar, né, colocar na ordem, né, deixando o indicado que a sua segunda premissa passa a ser a primeira, e que a primeira passa a segunda para que você consiga enxergar bonitinho o fim de uma coincidindo com o início da outra, fica aí a seu critério. E claro, aqui, né, eu não estou simbolizando, mas se você achar que é conveniente também simbolizar o argumento, se isso vai trazer para você aí uma rapidez na resolução, fica a seu critério, tá? Então aqui eu vou fazer com vocês o seguinte, olha, essa minha segunda sentença que está aqui, ó, se é domingo, então eu vou ao clube, se é domingo, então eu vou ao clube, tá aqui, olha, passa a ser a minha primeira premissa, perfeito? Essa que está aqui, que estava como minha primeira sentença, eu vou deixar indicado para vocês aqui como se fosse o quê? Como se fosse a minha segunda. E agora fica dentro do modelinho padrão do silogismo hipotético. O fim dessa condicional está coincidindo com o início dessa. Então é como se eu pudesse agora passar a faca. Cancela esse voo ao clube com esse voo ao clube. E aí o que eu vou poder concluir? Eu vou poder concluir que se é domingo, então eu não almoço em casa, certo? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, se eu já tiver essa condicional nas alternativas, beleza, maravilha, bom para mim, assinalo a alternativa correta e segue o jogo. Se, no entanto, eu perceber que essa condicional não está nas alternativas, eu que me vire para a partir dela tentar gerar uma condicional. E aí vocês vão perceber que acontece exatamente o que eu acabei de falar. Essa condicional que está aqui, se é domingo, então eu não almoço em casa, ela não está aparecendo aqui nas alternativas. Ó, se é domingo, se é domingo, se é domingo, se é domingo, se é domingo. Pô, Bruno, não surgiu nenhuma ali com se é domingo. Então quer dizer que eu errei? Não. Calma, desesperado. Segura a ansiedade aí um pouquinho. Por quê? Dá para você fazer uma equivalência dessa. Você concluiu que se é domingo, então eu não almoço em casa. Mas essa que está aqui não era a única condicional que eu poderia concluir. Eu posso fazer uma equivalência daquela ali. Que equivalência? A boa e velha contrapositiva. Nega as duas e inverte. Aquele não almoço em casa que estava no final, eu poderia trazer para frente como se almoço em casa, então o é domingo que estava no início, eu mando para trás, só que negando. Então eu digo que então
não é domingo. Tudo bem? Ficaria assim então, olha. Não almoço em casa, pula para frente como almoço em casa. O é domingo pula para trás como não é domingo. Se almoço em casa, então não é domingo. Onde que tinha essa? Aqui, olha, lá na letra B de bola. Tudo bem? Tá feita essa. E aí, você poderia, dependendo... Pô, Bruno, sabe o que eu fiz, cara? Eu fiz ali, professor, equivalência da primeira. Porque aí você foi fazer ali equivalência da segunda e tal, mas eu tinha feito só a equivalência da primeira, Bruno. Não podia ter feito isso, não? Claro que poderia. Você poderia ter colocado para mim aqui, olha, se almoço em casa, então eu não vou ao clube. Só que aí você teria que juntar com uma equivalência dessa que está aqui. Que aí você teria que fazer uma equivalência dessa também. Se não vou ao clube, então não é domingo. E aí você concluiria exatamente o que a gente tinha deixado indicado aqui. E se almoço em casa, então não é domingo, certo? Lembra o que eu falo? Não vai ter um caminho único para a gente seguir, certo? Isso aqui é um quebra-cabeça. A gente que vai encaixando as peças aqui de forma conveniente. Aqui, então, o que eu fiz no primeiro momento foi reescrever aquele todo como um se, então. Joguei na ordem, né, que a gente pudesse ver o fim de uma coincidindo com o início da outra. Tirei uma condicional como conclusão. Tinha ela nas alternativas? Não. Eu que me vire, então, para, a partir daquela, encontrar uma que tem ali. E aí, assim foi feita a partir da contrapositiva. Passamos por essa. Beleza. Modelinho interessante, ideia bacana aqui da associação do todo ao sim, então. Não se esqueçam dessa sentença. Não se esqueçam dessa equivalência. Agora vamos dar uma olhadinha nessa outra que está aqui, ó. Marca asterisco para mim. Olha o que está rolando nessa questão. Sabe-se que se x é vermelho, então y não é verde. Se x não é vermelho, então z não é azul. Se y é verde, então z é azul. Logo deduz-se que, e aí vem aqui as alternativas. Então, se você for voltar lá no vídeo de teoria, você vai ter que ver coerência com o que eu vou chamar a atenção aqui agora, que é o seguinte, Bruno, cara, eu acho então que não vai dar para aplicar silogismo hipotético nesse exercício não, porque você sempre fala muito sobre o silogismo hipotético em questões em que eu tenha lá nas minhas premissas se, então, ou, e que nas alternativas eu tenha se, então, ou. Beleza, lá nas premissas eu tenho conectivo se, então, mas nas alternativas eu não tenho conectivo se, então, nem conectivo ou. Então é para eu deixar de lado o silogismo hipotético? Não. Aqui, a gente pode usar o silogismo hipotético, mas para eu fechar o exercício, eu não consigo fechar o exercício só com o silogismo hipotético. Num dado momento aqui, você vai ver que, por exemplo, eu vou ter que recorrer à tabela verdade do conectivo sim, então, para poder arrematar o exercício, certo? Mas vai dar para eu usar o silogismo hipotético? Vai. Como? Aí agora vamos começar a juntar aqui as pecinhas. Bora tirar onda. Vem comigo, me ajuda, olha só. Bruno, eu quero tentar aplicar o silogismo hipotético de forma direta. Cara, não vai ter muito jogo aqui não, porque, ó, esse y não é verde, não coincide com isso que está aqui. O z não é azul, não coincide com o que está aqui, certo? Então aqui, se a gente for olhar de forma direta, eu não tenho o final, ó, dessa coincidindo com o início dessa. Então ainda não dá para aplicar direto, não. Eu vou simbolizar aqui, vou deixar indicado assim, olha, se x, tudo que tiver a ver com x é vermelho, eu vou chamar de x. Y não é verde, eu vou chamar de não y, ok? A minha segunda, se x não é vermelho, eu vou chamar de não x. Então z não é azul, vou chamar isso aqui de não z. E se y é verde, então z é azul, vou chamar isso aqui, olha, de se y, então z. Certo? E aí, velho, tenta desembolar aqui, de alguma maneira. O que a gente pode concluir, por exemplo? Olha, se você for olhar para essas duas aqui, por exemplo, se a gente for olhar para essas duas aqui, o fim dessa não está coincidindo com o início dessa, mas se eu quiser, eu consigo mexer nessa que está aqui, de forma que o fim dessa vá coincidir com o início dessa, desde que eu faça o quê? Ou nessa que está aqui eu posso aplicar contrapositiva. Não precisa ficar esperando um comando da questão para que você aplique a equivalência. Isso aqui é estratégia sua para a resolução do exercício, certo? Se x, então não y, se eu quiser eu posso escrever como se y, então não x. Certo? E aí você vai perceber que dessas duas aqui, olha, eu já consigo tirar uma condicional como conclusão. Concorda? Então tava lá. Se x, então não y. Fiz equivalência. O que estava no final pulou para frente negando, o que estava no início pulou para trás negando. Então não y pulou para frente como y e o x pulou para trás como não x. Agora, olhando atentamente a estrutura dessa condicional e dessa, eu estou percebendo que, opa, o fim dessa
coincide com o início dessa. Então aqui, olha, eu vou dessas duas aqui, eu vou concluir se y, então não z. Fechado? Se y, então não z. Claro que eu fiz até agora. Então, ó, fiz contrapositiva dessa que está aqui, e aí o fim dessa coincidiu com o início da outra. E aí a gente passou a ter, então, esse não x como sendo aquele elemento que a gente some com ele, e aí eu passo a ter uma condicional que tem como antecedente y e como consequente não z. Maravilha. Muito bem. E essa que está aqui com essa que está aqui. Se a gente for olhar de início, a gente vai perceber que o fim dessa que está aqui, ó, não está coincidindo com o início dessa que está aqui, não. A princípio não daria para eu juntar essas duas que está aqui tentando tirar uma conclusão a partir do silogismo hipotético, mas não dá até o momento que dê, até o momento que eu faça a coisa ficar aqui interessante para mim. O que eu posso fazer aqui nessa condicional? Ora, nessa condicional eu posso fazer contrapositiva. Se y então z, olha para cá, se y então z, acaba sendo equivalente a se não z, então não y. Concorda comigo? Olha o que eu estou usando aqui de estratégia. Fiz equivalência dessa primeira para que eu pudesse aplicar silogismo hipotético. Perfeito. Dessas duas condicionais, eu tirei uma outra. Se y, então não z. Dessa que está aqui, por exemplo, eu posso aplicar silogismo hipotético dessa que eu concluí com essa última, só que aí eu vou ter que ajeitar um pouquinho a casa. Se y, então z, fiz contrapositiva. Se y, então z se transformou em não z, aí o z que estava no final pulou para frente negando, e o y que estava no início pulou para trás negando. Não z, então não y. Dá para eu aplicar silogismo hipotético nisso aqui agora? Dá. Olha, dessas duas aqui eu vou conseguir concluir qual? Vejam, esse não z que está aqui, eu consigo cancelar com esse não z que está aqui. E aí eu iria concluir essa que está aqui, olha. Se y, então não y, certo? E aí eu quero que você fique muito atento à explicação que eu vou dar a partir disso que está aqui. A conclusão que a gente está chegando, no fim das contas, com esse efeito cascata que eu tenho ali, tem se então daqui, se então de lá, se então de acolá. No fim das contas, dessas três condicionais, eu poderia concluir que se y, então não y. Aí agora lembra que eu te falei? A gente não tem isso como conclusão. Eu poderia ter qualquer uma dessas condicionais que eu apresentei aqui, qualquer uma delas poderia ter aparecido ali como alternativa. Eu poderia ter se y, então não z, poderia ter se não z, então não y, mas não foi essa pegada que o cara quis trazer para esse exercício. Então lembra o que eu falei? Para essa questão, eu não vou matá-la usando só o silogismo hipotético. Agora, eu vou precisar do seu conhecimento a respeito da tabela verdade do conectivo sim, então. Tá lembrado aí qual é a lógica do conectivo sim, então? Da tabela do conectivo sim, então? A gente sabe que na tabela do conectivo sim, então, vamos lembrar aqui. Tabela do conectivo sim, então. Quais são as combinações de resultados que a gente tem? VV, VF, FV e FF, certo? Qual que é o único resultado diferente na tabela do sim, então? É a linha do VF que acaba dando F, certo? De resto, tudo tem que ser o quê? Tudo tem que ser verdadeiro. Então agora, para arrematar, eu vou juntar o que eu concluí com base no silogismo hipotético com o meu conhecimento nas tabelas verdade. Moçada, o que eu sempre falo para vocês a respeito de conclusões de argumentos? Se a gente parte do princípio que aquelas premissas são verdadeiras, a conclusão, para tornar o meu argumento válido, ela tem que ser uma conclusão que seja necessariamente o quê? Necessariamente verdadeira. Então vejam, se essa sentença que está aqui, olha, se essa sentença que está aqui, ela é uma conclusão válida a partir desse argumento, eu posso garantir que essa proposição que está aqui, olha, se y, então não y, essa proposição que está aqui, ela tem que ser verdadeira. Por quê? Porque ela é uma conclusão a partir daquele conjunto de premissas. Se é uma conclusão, para que aquele argumento seja válido, eu tenho que entender que aquela premissa, desculpa, que aquela conclusão ela tem que ser verdadeira. E aí é que está o pulo do gato para a gente poder matar esse exercício aqui. Isso que eu falei para tratar bem as questões desse bloco. Num primeiro momento, tá parecendo que vai ser uma coisa ali de outro planeta, não é? Mas depois você assiste uma vez, assiste duas, revisa aqui a terceira e faz a quarta vez essa questão, aí você já está pensando, claro que eu já entendi qual que é a lógica do negócio aqui. Então, o se y, então não y, para ser verdadeiro, vamos pensar comigo o que poderia acontecer. Poderia acontecer do meu y ser verdadeiro, certo? Só que se o meu y fosse verdadeiro, o meu não y seria o quê? O meu não y seria falso.
e aí se V, então F acaba dando o quê? Acaba dando F, certo? Só que, sobre a proposição Y, ela pode ser o quê? Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Se a minha proposição Y fosse falsa, a minha não Y teria que ser o quê? A minha não Y teria que ser verdadeira. E assim, falso condicional com verdadeiro me levaria para um resultado que seria o quê? Me levaria para um resultado que seria verdadeiro. Perfeito? Então aqui, o que a gente vai concluir? Não dá para naquela... Concentra na condicional que eu cheguei ao final. A condicional que eu cheguei ao final foi se Y, então não Y. Então concentra nos mínimos detalhes. Você está vendo que eu tenho ali como referência a mesma proposição Y? Porque pode surgir uma dúvida aqui que é comum quando eu resolvo esse exercício, que é o seguinte, Brunão, mas tinha mais um caso ali que dava para você analisar, porque para condicional ser verdadeira pode ser VV, pode ser FV ou pode ser FF. Mas aí vocês têm que ficar atentos, porque eu estou lidando com o Y de um lado e com o não Y do outro. A proposição Y pode ser V ou F. Consequentemente, a não Y poderia ser o quê? F ou V. Só que aí a gente vai ver que a coisa fecha. Por quê? Não dá para eu admitir isso que está aqui como hipótese, certo? Não dá para eu admitir essa possibilidade. Ah, mas por que não? Ora, porque se a minha Y fosse verdadeira, a não Y seria falsa. E aí o verdadeiro com falso vai dar falso. Mas eu não posso admitir que essa conclusão seja falsa. Por ser conclusão, ela teria que ser necessariamente verdadeira. E a única chance disso aqui ser necessariamente verdadeiro é quando a gente tem, nesse caso aqui, é quando eu tenho a minha Y, sendo falsa. E aí vocês vão ver que foi justamente a sentença que ele atacou como gabarito para a questão. O que é a minha sentença Y? Lá no início, lembrem-se, eu chamei Y não é verde de não Y. Então significa que a minha proposição é Y é verde, certo? Minha proposição Y aqui seria Y é verde. Como a gente concluiu que isso que está aqui é falso, a resposta então por exercício seria essa que está aqui, olha. Já que é falsa a minha proposição Y, então passa a ser verdade a minha proposição não Y, ou seja, a garantia de que Y não é verde. Tudo bem? O gabarito correto, então, para essa que está aqui vai ser qual? Vai ser a letra D de dado. Então vamos de novo, dar uma repassada, e até porque a próxima questão, vocês vão ver que ela é basicamente esse modelo que está aqui de novo repetido. Então vamos dar uma repassada aqui rapidinho. Qual foi a ideia para resolver esse exercício? Eu vi que eu tinha lá no meu enunciado condicionais. Só que nas alternativas eu não tinha condicional. Então, quer dizer que eu não posso aplicar o silogismo hipotético? Não. Mas eu te garanto que só com o silogismo hipotético você não ia conseguir chegar ao gabarito, porque se eu tenho condicionais e se lá nas alternativas eu não tenho outra condicional, então não vai ser só o silogismo hipotético que vai me permitir fechar a questão, certo? Mas comecei. Fiz ali equivalência dessa que está aqui. Se x, então não y, transformei em se y, então não x. Já tinha essa que está aqui, se não x, então não z. Então apliquei silogismo hipotético nessas duas e concluí se y, então não z. Dessa que está aqui, se y, então z, fiz comutativa não, fiz contrapositiva. Se não z, então não y. E aí a gente conseguiu, no fim das contas, chegar nessa que está aqui, olha, que foi a decisiva para o meu exercício. Ok? Porque aí, como o fim dessa coincidiu com o início dessa, eu acabei chegando numa condicional do tipo se y, então não y. Aí aqui, gente, pô, eu não entendi esse final. Então, peraí, para tudo. Não entendeu foi o final, o se y, então não y? Então lembra de tabela verdade. Aí aqui já não tem nada a ver mais com a parte de lógica de argumentação, certo? Se y, então não y. Eu preciso que aquela proposição seja verdadeira. Como que uma proposição do tipo se y, então não y, pode ser verdadeira? Só tem um jeito. Qual que é o único jeito? É se eu tiver essa combinação que está aqui, olha, FV. Porque de resto, se eu trabalho com o y de um lado e não y do outro, se a minha y for verdadeira, a não y é falsa. E aí, gente, isso aqui é um cálculo lá do início do curso. Condicional verdadeira, né, antecedente verdadeira com consequente falso, V com F, a gente está cansado de saber que isso não pode acontecer numa condicional. Então, se eu tenho y de um lado sendo verdadeiro, não y do outro sendo falso, o V com F vai me levar para um resultado que é F. Isso não pode acontecer. Eu não posso ter uma conclusão falsa. Ora, então só me resta a possibilidade de que a minha y seja falsa para que a não y seja verdadeira.
Se a minha y for falsa, a não y passa a ser verdadeira. E aí a gente passa a ter uma condicional, f com v que vai dar v. É uma dúvida que geralmente surge quando eu resolvo esse exercício. Brunão, mas ainda dava, cara, para você ter o FF. Não, velho, não rola aqui o FF. Entenda. Não dá para isso aqui ser F e isso aqui também ser F. Eu estou falando de Y e de não Y. Nunca que eu vou poder ter a Y falsa e a não Y também falsa. Perfeito? A partir do momento que eu tenho Y, Y é V ou F. Não Y passa a ser F ou V. E aí, a gente acaba fechando, então, a garantia de que a única chance que eu tenho disso aqui ser verdadeiro é se a minha Y for falsa. Só que aí, o que eu tinha chamado de proposição Y? A minha proposição Y era Y é verde. Eu defini aqui não Y como Y não é verde. Então, a minha proposição Y seria Y é verde. Já que é falso que Y é verde, eu posso concluir, que entendam, é falso que Y é verde. Se é falso que o Y é verde, passa a ser verdade, então, que o Y não é verde. Perfeito? Maravilha. Gabarito correto para essa que está aqui, então, letra D. Agora, vocês vão ver que na sequência, num outro vídeo, eu vou trazer a resolução dessa questão que está aqui, sendo feita de outra maneira. Estou dando para vocês aqui a saída usando o silogismo hipotético, perfeito? E num outro momento aqui do curso, eu vou sair com vocês usando as alternativas. Vou usar ali a técnica de trabalhar com a conclusão sendo falsa, certo? E aí, ao final, você vai comparar e ver qual caminho que você acha melhor. Não dá para eu tapar o sol com a peneira, certo? Um caminho que a gente tinha era o de usar o silogismo hipotético, certo? E aqui, era só no final você ficar atento ali à questão do cálculo lógico. Agora, Brão, tinha um outro jeito de resolver essa questão? Sim, eu vou te apresentar um outro jeito, num outro momento aqui no curso, em que a gente vai trabalhar com uma outra técnica. Fechado? E aí vai ficar a seu critério lá decidir, caso pinte na sua prova da FGV ou qualquer outra prova que você for fazer, que caminho que você vai seguir, certo? Vamos fazer mais uma, seguindo essa linha que está aqui, que é o que a gente está abordando nesse vídeo, né? Nesse vídeo que está aqui, eu estou tentando mostrar para vocês a saída usando o silogismo hipotético. Então, dê uma olhadinha nessa questão que está aqui, que foi do TJ Amazonas, prova aplicada no ano de 2013. E aí a questão vem dizendo o seguinte: considere como verdadeiras as sentenças a seguir. Primeira, se André não é americano, então Bruno é francês. Se André é americano, então Carlos não é inglês. Se Bruno não é francês, então Carlos é inglês. Logo, tem-se obrigatoriamente que, e aí vem aqui as alternativas, ok? Então a jogada aqui é a seguinte, vou simbolizar de novo esse meu argumento, e aí, vamos lá. Bruno, cara, eu saí supondo que todas as premissas eram verdadeiras, igual o enunciado falou. Isso aí a gente vai cair naquela pilha de, velho, não adianta supor que as premissas são verdadeiras, porque aí como a gente só tem condicionais, condicional para ser verdadeiro você não vai conseguir sair, beleza. Bruno, eu apelei para a conclusão, olhei para as alternativas e tentei imaginar qual ali poderia ser falso e tal. Ótimo, aí é uma outra técnica que não é a que eu estou abordando nesse vídeo. Nesse vídeo, eu estou tentando te mostrar a saída com base no raciocínio do silogismo hipotético. Dá para resolver essa questão usando o silogismo hipotético? Sim. Dá para eu matar a questão usando apenas o silogismo hipotético? Não. Por quê? Porque para eu fechar a questão tentando usar só o silogismo hipotético, se nas premissas eu tinha condicionais, nas alternativas ele tinha que ter trazido para mim também condicionais ou que fossem conectivo ou, certo? Para eu poder matar usando só o silogismo hipotético, tem que ser esse modelo. Então eu já sei que eu não vou fechar aqui usando só o silogismo hipotético, por conta das alternativas. Nas alternativas eu tenho proposições simples. Agora, não quer dizer que não dê para usar o silogismo hipotético, eu vou conseguir. Vamos lá. Como? Vejam. André não é americano, eu vou chamar de não há, ok? Não há. Então, Bruno é francês, vou chamar de B. André é americano, vou chamar de A. Então, Carlos não é inglês, vou chamar isso aqui de não C. Bruno não é francês, vou chamar isso aqui de não B. Carlos é inglês, vou chamar isso aqui de C, certo? E aí, vocês vão perceber que esse modelinho que apareceu aqui nessa prova, né, do TJ Amazonas 2013, foi basicamente o que os caras repetiram nessa prova do TRT 12ª 2017. Então, assim como repetiu daqui, repetiu dali, pode ser que repita na sua prova. E aí, por isso que eu tô falando, é fazer uma vez, levar um susto, fazer a segunda, já entender legal, na terceira você tá nadando. Então aqui, olha, o meu argumento é, não há, então B,
Se A, então não C. O que eu vou fazer? Pô, não dá para eu aplicar silogismo hipotético do jeito que está aqui, não. Mas eu consigo organizar a casa. Se eu fizer a equivalência aqui da primeira, não A, então B, não A, então B, eu posso escrever isso aqui como se fosse se B, ó, se B, então A. Desculpa. Se não B, olha para cá, ó. Se não B, então A. Perfeito? Conseguiu perceber o que eu fiz aqui, ó? Tinha lá, não A, então B. Peguei o que estava no final e mandei para frente negando, ok? Ó, o B veio para frente como não B e o não A pulou para trás como A. Ótimo. Agora, essa que está aqui junto com essa vai me permitir concluir o quê? Vejam, essas duas aqui, ó. Aí, o final dessa está coincidindo com o início dessa. E aí, então, eu posso pegar não B, então não C. Perfeito? Então, tá aqui, olha. Não B, então não C. Tudo bem? Então, ó, não B, então não C. Depois, tá vendo essa que tá aqui, ó? Você tá vendo que aqui eu tenho não C. Pô, Bruno, mas aí o início das duas está coincidindo. Não adianta o início das duas estar coincidindo. Eu preciso que o fim de uma coincida com o início da outra. Ok? Então aqui, olha, esse não C que está aqui, para mim não tá legal, porque aqui está um não B. Mas eu consigo melhorar a situação. Como? Se eu fizer, por exemplo, a equivalência dessa última que está aqui, ó. Onde tem ali se não B, então C, eu posso escrever como se fosse, olha, se não C, então B. Consegue perceber? Então, ó, fiz a equivalência dessa que está aqui. O C que estava no final pulou para o início, o não B que estava no início pulou para trás. Aí aqui o que vai acontecer? Dá para aplicar silogismo hipotético? Dá para aplicar silogismo hipotético. O não C que está aqui, eu cancelo com o não C que está aqui. E aí o que eu concluí no final das contas? Que se não B, então B. Velho, é o que eu estou te falando. Isso aqui é uma questão repetida. O que eu concluí aqui como se não B, então B, é a mesma história que eu concluí aqui, olha. Aqui é basicamente a mesma ideia. Você está percebendo? Só que aqui eu cheguei num Y, então não Y, ali eu cheguei num não B, então B, mas é tudo a mesma história. Eu cheguei no final em uma condicional, olha para cá. Eu cheguei no final em uma condicional que envolve a negação e a afirmação da própria proposição. Aí é o que eu te falei. Eu não matei a questão usando só o silogismo hipotético. Por quê? Porque nas alternativas ele não colocou para mim condicional, mas o silogismo hipotético é uma arma que eu tenho para poder fechar agora o exercício. Se aquela sentença que está ali, se não B, então B, é uma condicional, né, uma conclusão que eu posso tirar desse argumento, se ela é uma conclusão que eu tiro daquele argumento, é uma proposição que tem que ser necessariamente verdadeira. Então aqui, ó, se não B, então B, por ser uma conclusão, ela tem que ser necessariamente verdadeira. E aí, como que eu faço para garantir que aquela condicional que está ali seja necessariamente verdadeira? Cuidado! Ah, Bruno, condicional para ser verdadeiro tem 3 maneiras, o VV, o FV e o FF, velho. Só que o VV, por exemplo, não adianta você querer analisar VV para aquela condicional que está ali. Ah, mas por que não? Se eu fizer condicional de V com V da verdadeira, eu concordo, só que não tem como, se você tem não B de um lado e B do outro, você enxergar V e V. Se você começa colocando que a não B é V, a sua B tem que ficar F. Por isso que não vai fechar o VV e o FF, percebe? Então, no fim das contas, a gente chega aqui num ponto em que eu consigo fechar o ciclo. Só tem um jeito daquela condicional que está ali ser verdadeira. Qual que é a única maneira daquela condicional que está ali ser verdadeira? Se eu tivesse aqui a combinação F condicional com verdadeiro, certo? Ah, mas por que não pode ser o VF? Não tem como, olha. Tudo bem, a sua não B poderia ser verdadeira. Só que se a sua não B fosse verdadeira, a sua B seria F. Aí V condicional com F vai dar Vera Fisch. Consegue perceber como que a questão é inteligente? Como que o cara fecha o ciclo por completo? A gente pode garantir, dentro desse exercício, que a minha proposição B tem que ser necessariamente verdadeira. Sobre as demais, a gente vai ver que eu não consigo tirar conclusão sobre as outras. Ele fecha completamente o ciclo aqui. A única garantia que eu consigo tirar dentro desse exercício é a respeito do Bruno, que é justamente aquele ataca como gabarito. A gente descobriu aqui que a minha proposição B, ela é verdadeira. Qual que é a minha proposição B? A minha proposição B é a proposição Bruno é francês. Então a gente descobriu aqui que Bruno
é francês, Bruno é francês, essa sentença que está aqui seria verdadeira, perfeito? E aí o nosso gabarito correto, então, está indicado para vocês aqui, olha, lá na letra A, ok? Eu concluo. O que eu posso obrigatoriamente concluir? Obrigatoriamente, a única coisa que eu concluo obrigatoriamente desse texto é que o Bruno é francês. Sobre o André, eu nada vou poder afirmar. Sobre o Carlos, eu nada vou poder afirmar. Ele ataca como gabarito a única que ele mesmo criou como situação para poder fechar o ciclo. Se eu chego em se não B, então B, se não B, então B, a única combinação possível seria a combinação FV. Fechado? De novo. Bruno, por que a não B não pode ser V? Porque se a não B fosse V, a B seria F. E aí, verdadeiro condicional com falso na condicional vai dar falso. E jamais que essa conclusão aqui poderia ser falsa. Ok? Gabarito para essa que está aqui, então, letra A. E aí eu fecho com vocês a explicação dessa questão e, consequentemente, fecho com vocês aqui